Boa noite a todos. Vamos dar início ao terceiro encontro de empreendedorismo contábil pela Universidade Federal da Paraíba, no curso Ciências Contábeis, promovido pelo projeto Balcão Universitário de Informações Contábeis. Eu sou a professora Valdineide de Santos Araújo, coordenadora do projeto Balcão. Esse projeto, ele existe há mais de 20 anos, acho que mais ou menos 24 anos por aí. Eu coordeno esse projeto desde 2001, 2000, por aí. Aliás, desculpa, 1999, quando eu iniciei mais ou menos no curso de Ciências Contábeis, foi quando eu comecei a coordenar. E sempre teve continuidade do projeto, eu só me afastei durante o período que eu estava fazendo doutorado. Todo ano a gente faz a renovação. A professora Manaíra, que chegou agora também, faz parte do projeto, né, desde quando teve início esse projeto. O professor Cristiano, desde o ano passado, que participa, né, o segundo ano dele no projeto, ele sempre está engajado nessa parte do empreendedorismo. Então, tem muitos outros professores que participam, né? E durante a semana vamos ter outros eventos. Na quarta-feira, dia 25, teremos uma palestra sobre risco, tá? Nos empreendimentos contábeis, microempreendimentos. E na quinta-feira, dia 26, sobre tributação. Então, espero a participação de todos. E vamos dar início agora com a palestra, né, com a roda de conversa, empreendedorismo contábil, inovação e criatividade frente à pandemia. Essa roda de conversa vai ter como mediador o professor Cristiano Coelho. Ele é doutor em Ciências Ambientais pelo Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente, PRODEMA, na UFPB. É docente do Departamento de Finanças e Contabilidade do CCSA, professor, pesquisador, trabalha com extensão. Então, eu vou passar a palavra agora para o professor Cristiano, para ele mediar esse debate. Ele vai apresentar os convidados para o debate, os contadores, tá? Então, ele que vai dar aí as normas para a gente fazer um bom evento. Agradeço antecipadamente a todos e passo a palavra para o professor Coelho. Olá, pessoal, jovens, tudo bem? Boa noite a todos, uma alegria imensa estar com vocês, aqueles que estão aí com a tela aberta para que a gente veja, ó, amo vocês, espero que vocês estejam conosco a noite inteira aí, sorrindo, lindos e maravilhosos, certo? Eu quero que seja uma noite gostosa, que seja uma noite alegre para a gente, porque já basta de sofrimento e tanta coisa que a gente tem passado nesse contexto aí, vivenciado frente a essa pandemia. Tá bom? Então, aí, eu queria dizer para os senhores algumas regrinhas da nossa atividade. Diz respeito ao seguinte: enquanto que tiver alguém falando, tiver fazendo uso da palavra, todos os microfones devem estar fechados, tá ok? De preferência, quando você for fazer algum tipo de questionamento, tá? Você pode abrir o chat, ok? Ou então, no próprio chat, você pode pedir a palavra. Se for possível, durante o nosso bate-papo, a gente abre de acordo com o tempo que a gente vai tendo, tá bom? Nós tínhamos inicialmente um conjunto de profissionais contábeis que estavam previstos para estar conosco, mas a própria pandemia e o contexto faz com que nem tudo o que queremos está acontecendo, tá certo? Então, nós estamos aqui presentes, eu vou pedir para que essas pessoas possam nos dar aí um tchauzinho à medida que eu vou falando delas. E depois eu vou passar a palavra já para eles fazerem da noite uma noite bem legal. Eu entendo inicialmente que vocês precisam compreender que inovação e criatividade são aspectos variáveis do sucesso do profissional contábil no século XXI. Isso tem tudo a ver com a teoria de empreendedorismo, mas requer, sobretudo e sobremaneira, de atitudes, certo? Os profissionais que foram convidados para estar aqui conosco hoje vão falar um pouquinho disso para a gente, tá certo? Vão contar as suas histórias. Então, talvez a gente possa dizer que essa roda de conversa é uma contação de história sobre a sua vida profissional antes e durante a pandemia, e vamos ver quais são os desafios contábeis, os desafios do profissional contábil.
tá bom? Eu vou passando a palavra para essas pessoas e eu queria que vocês fossem conhecendo a eles, tá? Inicialmente, assim, de forma bem rápida. Gustavo, dá um tchauzinho para nós aí, Gustavo. Gustavo, você está aí conosco? Dá um tchauzinho só para o pessoal saber que você é você, ok? Já Olá, boa noite, tudo em paz? Obrigado. Andressa, você está aí, Andressa? Dá um tchauzinho para nós, nossa outra convidada especial, ok? Nós estamos com a Carol Oliveira. Carolzinha, cadê você? Olá, gente, boa noite. Isso, e fechando o nosso time, Nafta, Gabriele, outra colega que está conosco, dê um tchau para nós. Olá, gente, boa noite. Vamos lá, então, olha só, eu vou começar com o Gustavo e com a Andressa. Vamos ser gentis, vamos começar com a Andressa, certo? Quem é a Andressa? Vamos lá, ó. Andressa Chile Costa, graduada pela UFPB, pós-graduando em auditoria. Ela já foi professora da UFPB e professora substituta nossa, lá no nosso departamento. Ela atua como consultora empresarial na área de finanças e realiza perícia contábil. Ela vai poder dizer um pouquinho mais sobre o que ela faz e quem é o escritório dela. Eu queria que vocês escutassem um pouquinho agora da apresentação da Andressa, que logicamente eu não fiz por inteiro, vou deixar um pouquinho para ela. E eu queria que ela dissesse um pouquinho sobre a sua caminhada, sobre quem é você e por quê, e como você chegou até aqui, Andressa. Você pode falar com a gente? Com certeza, é um prazer estar aqui com vocês. Primeiro porque eu sou aluna da casa, né, inclusive no início do projeto Falcão, pelo que eu descobri aí com a fala da professora Valdinei. Então, eu ingressei na UFPB em 95 até 99. Fui aluna da professora Valdinei e trilhei o curso como vocês, né, com muito amor e dedicação, me reconheci, realmente me encontrei no curso de Ciências Contábeis. Lembrar de Manaíra, é verdade, está aqui, muito amada professora também. E aí, fiz meu estágio durante o curso no Banco do Brasil, prestei a seleção, foi muito, consegui entrar na seleção pelo CRE que eu tinha. Fiquei muito feliz, porque era um dos estágios mais bem, na época, requisitados, né, pelos alunos, pela remuneração. Porém, depois do fim do curso, eu me dei conta de que a experiência que eu precisava para trilhar na área contábil, eu não tinha tanta, porque eu realmente não queria trilhar no caminho bancário. E aí eu me deparei, né, meus pais moram no interior, e eu vim para o interior de Guarabira, na época, e eu vim para João Pessoa só para estudar, na casa de parentes, só que depois de formado, o que é que você faz? Ou trabalha, ou volta para casa. E aí eu voltei para casa, porém, não me satisfiz com isso, porque eu procurei, né, depois de formada, mas ninguém me aceitava sem experiência. E aí eu fui no desafio, mas eu quero trabalhar na minha área, eu quero ser reconhecida na minha área. E fui para a minha mãe, que é natural de Esperança, pedi a ela se ela conhecia algum contador, e aí ela disse, eu conheço, lá na minha cidade tem um contador e eu posso falar com ele. De repente ele aceita lá como aprendiz, e aí eu faço isso, e ele me aceitou, e eu fui para o escritório dele, era pequeno, o escritório tinha uma pessoa lá, o sobrinho dele, que fazia de tudo, mas eu fiquei colada nessa pessoa, de quem eu sou muito grata, o nome dele é Eduardo, que hoje é contador, tem seu escritório aqui em João Pessoa, e fiquei 6 meses colada no departamento fiscal, pessoal contábil, tudo que ele fazia, eu estava ali, prestando bem atenção. Isso eu só tinha remuneração, para não dizer de nada, só o custo da passagem para ir para casa, porque eu morava no interior, lá morava minha avó ainda, né? Meus pais moravam em Guarabira, e minha avó em Esperança, e foi onde eu fiz onde tinha esse contato, e aí eu aproveitei. Então, passei 6 meses nesse intensivão, como eu digo, e foi o suficiente para que eu pudesse adquirir uma boa experiência, pelo menos de início,
E aí consegui a primeira oportunidade de trabalho efetivo, já assinado carteira, e eu fui para cá, para João Pessoa, para o escritório. Fiquei 1 ano nesse escritório, na área fiscal, contábil e pessoal. No período de cada área, eu estava lá. E depois disso, eu consegui outra oportunidade. Em 1 ano só que eu fiquei nesse escritório, o contato, o network que eu já tinha feito nesse período, eu consegui uma empresa da área de telecomunicações que queria um profissional contábil que conhecesse um pouco das finanças, interagisse com o escritório de contabilidade que ela tinha e que possivelmente pudesse assumir a contabilidade da empresa interna. E eu fui nesse desafio, com o conhecimento que eu tinha, mas com toda a garra e coragem e determinação de que eu ia chegar lá. Fiquei 5 anos nessa empresa, também de quem eu sou muito grata, que eu recebi muito ensinamento lá, foi na área financeira, que é muito bom para a gente, é muito perto daqui da área contábil, né, tá envolvido, né, antes do que a gente realiza. E aí eu pude ter essa experiência de trabalhar dentro de uma empresa, de ver as necessidades do empresário, e daí eu comecei a nascer dentro de mim essa vontade de ter a minha empresa contábil e poder prestar um serviço de assessoria e consultoria, né? Ou seja, onde eu iria orientar as melhores práticas para que ele pudesse ter uma melhor contabilidade, ter uma contabilidade onde a gente consiga realmente transparecer tudo aquilo que a empresa né? Porque a gente sabe que depende muito do empresário. Andressa. E aí eu estou sendo muito delongada, né? Andressa, não, querida, na verdade, assim, eu que conheço a sua história, a gente percebe a quantidade de desafios, idas e vindas que você vivenciou, e isso, para a gente que está querendo compreender, ou então passar para as pessoas uma mensagem de que os desafios sempre existiram para aqueles que querem vencer, né? Você está mostrando aí que o passo a passo da sua vida mostrou que você está onde está porque é uma vencedora. Agora, para ficar bem marcado para esse povo que está escutando a gente, me diga, você tem o seu escritório contábil, quantos clientes você tem aproximadamente, e se você acredita que a inovação e a criatividade levaram você onde você está? Sim ou não? Me diga. Sim, com certeza. Com certeza, sempre inovar e criar, sempre de olho no mercado, sempre de olho na necessidade do cliente, como é que eu posso me superar cada dia. Sim, o meu escritório, ele começou em 2008, e eu realmente foi um desafio, porque eu comecei do nada, não tinha nada, nem móveis, foi tudo doado, cotinha para comprar, partilhei o espaço, então comecei do zero, minha irmã recém-formada, e eu e ela dividimos, junto com outros profissionais também, que dividiam os custos do escritório. Então, eu desde 2008, fui alçando voos e consegui passar por essa trajetória, esse período. Tem os marcos aí da minha história, mas hoje eu estou com 65 clientes, tenho 11 pessoas como colaboradores, funcionários, e 4 como estagiários. Eita! Isso. Gosto muito de valorizar, assim, de dar oportunidade aos estagiários, aos alunos, porque eu vejo que eles têm como trabalhar em todos os ambientes, né, de todas as áreas do escritório, e conseguir também ir longe, né, no seu caminhar. Andressa, olha só, eu queria que agora você desse uma pausa para a gente, e assim, ó, a gente já sabe a sua história, antes da pandemia, o seu escritório, tudo como está, certo? Separa para a gente aí uma história, separa uma história para a gente do que aconteceu na pandemia, porque agora a gente vai conhecer o Gustavo. Gustavo, de uma forma, vamos dizer assim, brilhante e objetiva, né? Me conta aí rapidamente
Quem é você e quais são seus desafios aí no escritório? Como é que está a sua vida profissional, meu jovem? Então, é para dizer do início... Não, meu amigo, aí não vamos ficar a noite inteira. Eu quero que você diga assim, olha, se formou em qual ano, qual foi o maior desafio da sua vida profissional e onde você está hoje? Ok, então, eu entrei na faculdade, sou também aluno, fui aluno da UFPB, entrei em 97, saí em 2001, em abril de 2001. E saí para estudar para concurso, na verdade. Estudei concurso durante o ano 2001, 2002, então já namorava há muito tempo com a menina e queria casar. Então tive que abrir meu escritório. Então dividi junto com um colega, também aluno daí, acho que a professora Valdinei deve conhecer, Tiago Sena. A gente dividiu o escritório juntos. Então eu fui funcionário do Banco do Brasil, estagiário, na verdade. E quando eu procurei Tiago, disse, Tiago, vamos fazer o seguinte, se eu conseguir um cliente, se até então não tinha prática nenhuma, só da faculdade, não tinha estagiário no escritório nenhum, e eu pedi ajuda do Tiago para que a gente montasse o escritório juntos, onde se eu arrumasse o cliente, eu dividiria com ele os honorários para ele poder me ensinar. Isso foi em 2002, então foi quando eu consegui o primeiro cliente, foi uma distribuidora de bebidas, e 50% dava para ele e rateava o escritório por igual. Tive a ajuda dos meus pais no início, uma mesada, para poder custear o escritório junto com ele. Aluguel, energia, programa. E um detalhe do programa, eu fui o primeiro cliente da Fortes. Muita gente deve conhecer a Fortes Contabilidade, o sistema. E Fernando Gondes chegando em Fortaleza, foi lá no escritório, tive a sorte de conhecê-lo, e eu fui o primeiro cliente dele. E daí, até hoje, trabalho com a Fortes. Sou grato porque me oferece muitas ferramentas. E hoje, há 7 anos, eu montei meu escritório junto com o Hermano, Alzias e Moda, assessoria contábil. Hoje tenho 4 colaboradores e 75 clientes. Isso. Meu jovem, eu queria pegar para os nossos ouvintes aí, daqui a pouco colocarem no chat, ou quem sabe conversar com a gente. Posso afirmar que tem algo em comum na caminhada de vocês. Veja se eu estou certo, para a gente refletir. Me parece que vocês saíram da universidade sem experiência profissional, com pouca prática, sem confiança necessária para executar sozinhos o serviço contábil. Posso dizer que isso é uma verdade? Sim. Muito bem. Se isso é verdade, será que nós conseguimos, durante a noite de hoje, refletir sobre a atitude de um empreendedor? Aquele que não só sonha, como diz a literatura, mas aquele que põe em prática os seus sonhos e corre atrás. Joia? Então, o que eu estou vendo aqui da nossa noite, para a gente ficar inquietos, é assim: vocês buscaram realizar o sonho de vocês. Eu tenho dito, por exemplo, em sala de aula, que nós não temos que procurar emprego, nós temos que procurar trabalho, né? Então, assim, eu queria que vocês guardassem isso, tá certo? E quem sabe depois contassem um pouquinho mais dos sofrimentos, dos constrangimentos, das lutas, né? O Gustavo tem uma história legal sobre os custos do escritório dele, essa ideia aí de que pagou para trabalhar ou para aprender, depois de anos da faculdade, né? Isso é muito legal a gente escutar, tá certo? Eu queria dar uma pausa com o Gustavo. Gustavo, separa uma história da pandemia para nós aí, tá certo? Para contar um pouquinho dos desafios que nós tivemos. O que é que você se viu aí em Papos de Aranha durante a pandemia? Qual foi a atitude inovadora e criativa que você utilizou para se livrar ou para manter a qualidade? Guarda essa aí, viu, Gustavo? Anota aí, não vai perder, hein, homem? Bem, eu queria falar aqui, ó, com a Carol. Carol, você me ouve, mulher? Olá, gente. Boa noite. Eu pareço locutor de rádio, não é não? Coisa mais linda. Olha só, Carol,
A Carol é diretora aí da nossa empresa Júnior, né? E a Carol, ela está conosco, assim como a Nafta, para dar um pouquinho dessa história da caminhada dela, sobre os desafios da vida dela que estão sendo na formação profissional, certo? Então, Carol, conta um pouquinho da tua história, de onde é que você vem, quem você é, tá ok? Certo. Boa noite, gente. Eu me chamo Carol. Atualmente estou como presidente da Contábilis, a empresa júnior de contabilidade da UFPB. Estou na empresa júnior há 1 ano e 8 meses. Estou no 5º período de contabilidade. Quando eu entrei no curso, os professores do início sempre me ouviam falar que eu jamais ia querer ser um empresário contábil. E quando eu entrei na empresa júnior, eu comecei a ver realmente como é ser um empresário contábil, a minha opinião, se você perguntar hoje, é totalmente diferente. Porque quando a gente enxerga de fora, a gente tem uma visão. E quando a gente passa a vivenciar isso diariamente, a gente vê que aquilo é o que a gente gosta, porque que a gente quer. Não sei se a maioria que ainda está em dúvida, mas realmente é uma área que você vê que tem muita oportunidade, porque você vai estar ali querendo trazer uma mudança. Porque você ser empreendedor é isso, você vai estar querendo trazer uma mudança para a nossa sociedade. Então, estou na Contábilis, né, na gestão 2020, estou como presidente, na gestão 2021 também, vou estar tocando a presidência. E atualmente também estou como assistente fiscal de um grupo aqui da Grande João Pessoa. E é isto. E Carol, você é top, Carol. Agora é o seguinte, ó, tem que ser muita mulher, muita coragem para assumir a empresa júnior, viu? Isso. Principalmente, sabe por quê? Porque a gente, como docente, sabe de que tem muita gente querendo, aspas, emprego na empresa júnior, mas não quer trabalho. Isso. Assim como tem muita gente querendo ser contador e achando que não vai trabalhar. Por favor, quem está com papel e caneta na mão, anote aí. Você tem consciência dos desafios profissionais? Você sabe o que é ser um profissional contábil, a rotina contábil? E em período de pandemia? Um fato até interessante. Carol, durante o período... vou ter que segurar um pouquinho você, Carol. Vou segurar um pouquinho você. Eu quero dar a palavra agora para a Nafta. Você não fique brava comigo, viu, mulher? Fico não. Nafta, oi, querida, tudo bem? Oi, prof, tudo certo. Nafta foi minha aluna, veja só que ela está um pouco assim deprimida por ter passado por essa fase horrível na vida dela, né? Nafta, minha jovem, saudade de você. Eu queria que você dissesse para a gente aí, olha, você é de João Pessoa, como é que está sendo o curso para você e se você quer ser ou não empresário contábil. Diga aí, mulher. Ok. Meu nome é Nafta Gabriele, tenho 19 anos e atualmente estou no 3º período aí de Ciências Contábeis. E sim, quero sim ser empresário contábil e eu tive essa certeza depois que eu entrei na empresa Júnior. Atualmente eu estou como analista da ADM Fim, agora na gestão 2020, e na próxima gestão eu assumi como diretora também de ADM Fim, né? E ter entrado na empresa Júnior me abriu muitos olhos para a questão do mercado contábil. Eu era uma das pessoas também que dizia que não queria rotina de escritório, que não queria trabalhar em escritório de forma alguma. E hoje eu não me vejo fazendo outra coisa, né? A gente está dentro da empresa já vendo desafios, né? Que é o mercado contábil. E como a Carol falou, a gente quer trazer solução, a gente quer trazer mudanças. Então, entrar na empresa Júnior me fez ter essa visão. E sim, eu quero muito continuar aí na rotina contábil, ser empresária contábil e ajudar a mudar o setor contábil através do empreendedorismo. É isso. Tá joia, minha querida. Muito obrigado, viu? Olha, nós demos uma rodada aí de conversa entre os nossos convidados, né? E a primeira fase da rodada aí foi que cada um conhecesse os nossos convidados e sobre um pouquinho da história, por que ele é empresário contábil, se deixou claro ou não. E aí eu queria perguntar, ou no chat, se alguém quiser falar, alguém quer fazer alguma pergunta para os nossos convidados, de cara, assim, para a gente fazer uma conversa legal? Quem sabe você está muito interessado em ser sócio de alguém? Ou estagiar?
Ou, quem sabe, você já quer desistir de uma vez porque não aguenta tanto sofrimento? Me diga aí, gente, o que é que vocês pensam da profissão contábil? Alguém quer fazer alguma pergunta para esse povo? Nem querem escrever no chat? Parece as minhas aulas? Jesus! Olha, esse jovem aqui eu conheço, o Rodrigo Braga, eu conheço esse homem. Como fazer? Camila Benzerril, olha só a pergunta aí, ó. Já eu vou botar para vocês, ó. Como fazer para não desanimar nesse período inicial que é mais de ralação? Ah, Camila Benzerril é aluna do P1. Ela está perguntando aí, ó. Eu vou direcionar essa pergunta, deixa eu ver, você bem ruim. Não, não vou ser ruim, não. Alguém quer dizer como é que faz para não desanimar no P1? Eu vou passar essa roda aí para os nossos palestrantes. Como faz para não desanimar no P1, gente, e seguir adiante? Alguém quer falar? Levante os meus palestrantes aí, os meus convidados. Opa, desculpa, a Camila está dizendo que se refere às dificuldades quando começaram, depois que se formaram. Eita, então a pergunta fui eu que fiz errado. Eles querem saber de vocês o seguinte, eu acho que está para os dois de fora aí, né? O Gustavo e a Andressa. Como fazer para não desanimar no início, no pós-formado, né? Quando você vai para a luta. Alguém quer ajudar a gente? Um dos dois pode responder para mim? Posso falar primeiro? Então, diga, Andressa. Como eu já me delonguei muito na minha história, mas teve o ponto aí que eu falei que justamente eu não tinha nenhuma experiência quando eu recebi o canudinho da graduação, né? Então, eu acho que é atitude, como o professor Cristiano falou, acreditar em si, que você pode chegar lá, sim, se você teve um bom conteúdo, um bom aproveitamento no curso, né? Eu não tinha experiência, mas eu conhecia o que era contabilizar. Eu sabia a lógica contábil, eu conseguia entender isso, então eu sabia que eu ia desempenhar em algum canto, eu só precisava de ter todo esse roteiro de como é a vivência de escritório, que foi isso que eu tive 6 meses. Mas eu acho que a sua pergunta é mais esse início. Eu acho que é você realmente olhar para si, acreditar que você pode, que você tem conteúdo, que você consegue chegar lá e dar o seu passo, procurar alguma forma, que foi quando eu fui atrás. Eu não tenho nenhum parente contador, né? Então tinha a minha mãe lá que conhecia alguém e tive que... Investimento é como eu falei, ó. Chegou outra pergunta aí, mas eu posso até me antecipar. Investimento, a gente aqui, o Gustavo também falou, eu falei aqui também na minha história, eu não tinha nada, foi tio A, tio B que ajudou, encontra colegas que estão na mesma situação, vamos partilhar. Na época eu não tinha responsabilidades, claro, então isso facilitou, tinha os pais que conseguiam pelo menos me ajudar em alguma coisa, e também eu fazia com o meu conhecimento, quando eu iniciei o escritório, eu quarteirizei a contabilidade, ou seja, algumas colegas que eu conheci já no network que eu fiz, eu fiz a contabilidade dos escritórios dela, então isso também foi um caminho, era uma renda que eu tinha para sustentar aquela estrutura. Então, é muito isso, reconhecer quem você é, o que você quer e buscar. Show, Andressa. Ô, meu jovem Gustavo, você pode responder a primeira e depois já emenda com a outra, né? Como não desanimar no começo, no pós-formado, certo? E normalmente o contador pergunta números, né? Olha a pergunta da criança. É muito caro o investimento para abrir um escritório, né? É muito caro para ser um empreendedor ou empresarial? Você então, pode... Diga aí, meu jovem, nos ajude. Então, todos sabem que existe... A contabilidade nos oferece outras áreas. Perícia, auditoria. Você, às vezes, se engraça pela parte pessoal, fiscal, contábil. Então, eu me engracei mais pela parte pessoal e fiscal. E fiz parceria, como eu disse anteriormente, com um colega para fazer a parte contábil. Então, era meu foco na época. Fiz 3 perícias. Então, assim, meu engajamento era mais parte trabalhista e parte fiscal.
E, assim, para montar um escritório de início, logo que se forma, eu aconselho, se você não tiver um parente já contador, que você já se engaje no escritório, que faça parceria com um colega ou 2 colegas. E vocês definem bem qual área vocês querem. Eu tenho alguns colegas que são 3 sócios, um toma conta de cada área, parte fiscal, contábil e pessoal. Isso ajuda muito a crescerem, porque forma um networking abrangente para que todos ganhem, né? Ok. E uma área que eu atuo junto com a contabilidade, que é uma das perguntas aí fizeram aí, se tem maiores ambições de mercado. Eu fazem 5 anos, 6 anos que eu faço cálculos judiciais. Então, é outra área que eu estou explorando aqui no escritório, fazer cálculo judicial. E tem dado retorno. Bem, o que me parece, então, em comum, né, na fala de vocês, que eu queria destacar para quem está anotando, né, o processo de ensino-aprendizagem hoje, porque estamos ensinando, estamos aprendendo, é um processo de ir e vir que está acontecendo hoje, mas anotar para não esquecer. Gente, eles falaram em palavras que devem ser refletidas com todos. Parceria, networking, certo? Essa ideia de contador sozinho talvez seja muito coisa do passado. E isso mostra o que o século XXI nos trouxe do ponto de vista da necessidade de perceber que nós temos que inovar. Contadores introspectivos, contadores que não sabem se comunicar, talvez tenham problemas de fazer parceria, certo? Então, isso é necessário que vocês compreendam para que nas histórias que eles vão contar daqui a pouco sobre os casos de pandemia ou o caso do escritório deles, vocês percebam que talvez não haja segredos. O que está faltando é um pouquinho de percepção. Né? Ok? Mas vamos lá, tem umas perguntas aqui que é bem interessante, assim que eu talvez não responda, não faça todas para os nossos convidados, e me perdoem as nossas colegas, a Carol e a Nafta, né? Porque eles estão querendo explorar se vão ficar ricos ou não, então eles querem saber tudo da profissão contábil. Então, vamos lá, ó. Como é que faz? O colega perguntou aqui, ó, como concorrer com os grandes escritórios, porque eles estão subcontratando contadores e pagando quase nada, né? Como é que essa pergunta ela é bem abrangente? Ela é bem abrangente. Eu penso que fica como uma reflexão e assim, como concorrer em qualquer mercado de trabalho, sabendo que tem subemprego? Alguém quer falar dos nossos... A Nafta, você vai querer ser terceirizada? Vai querer ser subempregada, Nafta? Carol? Tá sem som. Opa. Oi, pronto. Quando a gente... Só ler a pergunta. Que, no caso, eu acho que com essa concorrência com os grandes escritórios, a gente, como empresa júnior, a gente sente isso bem na pele, porque a gente está ali formado por estudantes. Então, quando a gente até chega para conversar com o cliente, a gente já sente a diferença do tratamento. Mas, quando a gente fala sobre a concorrência mesmo com o mercado sênior, a gente pode puxar muito, que é algo que a Contabilis sempre conversa com os clientes, é sobre a nossa entrega, sobre o nosso propósito. Por que a gente está fazendo aquilo? Porque quando a gente faz nosso cliente abraçar a nossa missão, a gente consegue conquistar ele, independentemente de qualquer coisa. Entendi. Muito bem. E veja que é uma relação de valores, né, que estão envolvidos na profissão contábil. E a Contabilis precisa demonstrar que está a favor da informação contábil, está a favor da consultoria e que quer prestar o melhor serviço possível. E que, no momento, o objetivo não é o financeiro, né? Isso. No momento, é o processo de ensino-aprendizagem daqueles que estão envolvidos, que é um projeto, aspas, né, de extensão, ou é uma extensão universitária. Ok? Bem, deixa eu ver se tem como isso daqui a 5 anos. Eu acho que foi comentado, né? Tem maiores ambições? Ou a vivência em escritório? Eu queria fazer a pergunta, trocar essa pergunta por uma pergunta aí serve para qualquer um dos 4, tá?
Quando vocês se formaram, ou quando vocês entraram no... Vamos botar quando vocês se formaram, tá certo? Quais eram as ambições de vocês? Pergunto, vocês tinham objetivos e metas ou só objetivos? Porque isso tem muito a ver com o perfil do empreendedor. Empreendedor que não planeja e não estabelece objetivos e metas não é empreendedor. Ele só é sonhador, só tem sonhos. E é isso que a literatura está chamando a gente, tá certo? Então é muito interessante que a gente dialogue hoje sobre isso, porque nós estamos falando com 2 profissionais de sucesso, né? Ok? Então é assim, o Gustavo deu uma dica, né? Um dos objetivos dele era casar. Olha que coisa legal. É um objetivo, inclusive tinha uma meta com uma mulher, né? Porque meta é numérico, né? Queria casar com uma mulher. E eu quero dizer com uma só, não com 2 nem com 3. Ele queria casar somente com uma, não é isso? E do ponto de vista, agora tirando a brincadeira, será que fez parte da vida de vocês enxergar o amanhã? É essa a pergunta, né? Você enxergava um amanhã melhor para você? Será que Andressa, você pode dar esse detalhezinho de novo dessa tua ida, quando você decidiu ir para a Esperança e voltou? Foi. Sim. Depois que eu tive foi tudo network, né? Eu consegui, depois da experiência de lá, dos 6 meses em Esperança, eu consegui essa vinda para cá. Mas a minha decisão de empreendedor contábil, na verdade, eu queria a minha área, a ser empresária contábil, eu ainda não tinha conseguido entender isso para mim. Embora, na minha trajetória, inclusive como estudante, eu sempre tive esse lado empreendedor. Mas, e aí foi quando eu trabalhei na empresa que eu te falei, né? Que eu tive a experiência de ficar como mediadora entre a empresa e o escritório, que na época prestava assessoria para essa empresa. E aí eu vi a necessidade dela e a necessidade que ele tinha, que era de documento, e a necessidade dela era de informação. Só que aquela informação nunca chegava a tempo, porque os processos delas estavam errados, não estavam bem desenhados, e isso não acontecia. A comunicação estava muito falha, né? Então, tudo isso mexeu comigo, e foi aí que eu saí dessa empresa já com essa meta de colocar o meu escritório. E aí ingressei no curso Contabilizando Sucesso, que na época era um curso de meses, era concedido, eu acho que hoje não está mais não está mais sendo oferecido, era uma parceria entre o CFC, CRC e o SEBRAE. Esse curso é muito rico, ele ensina aos profissionais de contabilidade a atuarem como consultores, ensina ferramentas de finanças, assim, de você analisar fluxo de caixa, né? Então, a formação de preço, as habilidades de um consultor contábil, né? Então, ele é muito rico, não sei porque descontinuou, enfim. Okay. Mas ele foi muito válido para mim, e foi aí que eu tive meu network, e em seguida consegui abrir meu escritório. Bem, gente, olha só, eu vou ter que... Só lembrando, viu, que a professora Andressa, tá, chamada de professora, porque a gente se acostumou, né? Ela foi professora substituta e a gente ficava professora. Ela também ganhou um prêmio, né, do SEBRAE de empresária contábil, né? Ela foi uma das premiadas. Andressa, o prêmio, exatamente, foi um prêmio Mulher Empreendedora, né? Que na verdade ele é oferecido, concorre às mulheres empreendedoras da Paraíba, e eu consegui chegar no 3º lugar, e para mim foi uma vitória, né? E isso aí foi um dos que eu vou atrás de outros, mas não como um mérito próprio só, mas agora, inclusive, se me permite, eu posso partilhar outro prêmio que eu estou concorrendo, mas com uma empresa de contabilidade. Final do ano passado, eu ingressei no PPQ, no Programa Paraibano da Qualidade.
que também faz parceria, é feito com parceria com o Sebrae. E ele é ofertado para várias empresas com diversos tipos de atividade. E eu, na busca de melhoria na gestão da minha empresa, eu vi esse programa, eu disse, eu quero isso para mim. E aí eu iniciei o programa, que ele é um acompanhamento de 12 meses, com vários workshops e aí eu consegui ir evoluindo. Inicialmente teve uma avaliação, a gente estava com 31% de práticas que eram ideais, vamos dizer, e hoje a gente já evoluiu bastante, embora com todo o problema da pandemia, né, que eu acho que se não houvesse, com certeza a evolução e o ganho seria bem maior, porque os colaboradores estariam envolvidos no processo, como iniciaram, mas não continuaram pelas dificuldades dessa época. Mas a gente está aguardando o resultado e eu tenho certeza que vai ser bom. Ok, Andressa. Eu queria pedir licença para os nossos ouvintes e para os nossos palestrantes que estão com a coceira na garganta, louco para falar mais, mas agora a gente vai escutar algumas histórias. Aí eu pediria que vocês fossem breves nas histórias, de forma pontual, porque eu quero que o público fique provocado, né, sobre algum detalhe que não foi contado, né? Então, o pessoal fica agoniado para saber o que aconteceu na pandemia. Eu vou começar, já que a Andressa estava falando, eu vou começar com o Gustavo. Gustavo, você pode me contar aquela passagem que aconteceu aí no teu escritório, que trata do decreto 936? Conta rapidinho para mim aí o que é que aconteceu na pandemia, o que é esse decreto, só para a gente entender. Esse decreto foi do presidente para ajudar as empresas mesmas. Fala da redução e suspensão para os trabalhadores, né? Então, foi muito benéfico. Eu acho que foi um ponto crucial para que as empresas sobrevivessem e sobreviveram. Tanto esse decreto como o benefício do Ministério da Economia com relação ao Pronamp. São duas situações que eu acho que salvou as empresas. E com esse decreto, o 936, e outros milhares de decretos que a gente teve que acompanhar, então, foi bem, assim, tudo novo, no início de abril, lembro demais, e a gente teve que se adaptar, fazer acordos entre empregados e empregadores, e se conversava, tinha prazo para fazer esses acordos, era 10 dias para informar, 10 dias para informar para o sindicato, e foi uma correria na época. E durante esse processo, um dos meus colaboradores entrou em licença maternidade, que era justamente da parte pessoal. Então, como eu gostava muito da parte trabalhista e gosto, sempre me interessei, tive que pegar na mão na massa, já que estava treinando outro funcionário para substituir ela. Então, ficou nós dois na frente desse decreto para a gente fazer os acordos com todos os clientes e empregados. Uma coisa interessante dessa tua fala, Gustavo, para que a gente coloque aí em reflexão todo o grupo ouvinte, né? O Gustavo, ele é proprietário gerente de uma empresa contábil, né? Que tem, aí vocês viram, para mais de 50 clientes. E, logicamente, ele é responsável pelo atendimento direto ao cliente. Ocorre que, durante a pandemia, ele está nos dizendo que o setor de pessoal, que era tocado por um dos seus colaboradores, por um motivo de força maior, doença, se ausentou. Ele teve que bater nos peitos, gente, e sentar lá, e quem vai fazer a folha de pessoal sou eu. Então, será que um dos desafios do profissional contábil não é entender que ser proprietário de uma empresa contábil requer conhecimentos nas diversas áreas e setores do seu escritório? No momento de necessidade, será que basta eu ser especialista só em fiscal? Não significa dizer que eu tenho que saber de tudo perfeitamente. Mas o Gustavo, quando eu estive aí com você, né, Gustavo, a gente conversou sobre isso, você me mostrou aí a sua empresa, eu fiquei extremamente feliz pela forma como é feito. A substituição de uma pessoa não afetou na pandemia a qualidade do serviço contábil.
Então, fica aí um pontinho, né? Uma reflexão. Você acha que ser dono é fácil? Porque chega a hora que você volta para o início da carreira. E quem não passou lá no início, que a gente diz, lá no Acre, a gente diz que é orelha seca. Orelha seca. Que é aquele cara que carrega saco nas costas, cimento e tal, e que fica só faz força, né? E ganha pouco. Mas quando ele vira a página da vida dele, as experiências e vivências ficaram. E quando precisa, ele volta. Agora, quem quer queimar etapas, quer sair da universidade e abrir o seu escritório, talvez seja aí um ponto interessante. Mas eu já falei demais, eu só sou debatedor, gente, pelo amor de Deus. A história do Gustavo é muito bacana. Se você um dia puder ir lá no escritório dele, é bem bonitinho lá, viu? Bem legal, um negócio bem organizadinho. Eu fiquei organizadinho, disse que é um organizado mal feito, né? É muito organizado. Tá certo? Fica aí, Gustavo. Então, aí os outros ficaram tudo de home office. Eu, sinceramente, não passei nenhum dia em casa trabalhando home office. Tive que todos os dias ir para o escritório, eu e meu sócio, para suprir a necessidade e atender todos os clientes, porque eram tudo novo. Então, os clientes queriam informações, queriam consultoria, queriam assessoria mais próxima, porque principalmente em shopping, fechado. Gustavo, agora eu vou pedir para você, esse negócio do home office aí, já tinha uma pergunta aqui anteriormente, falava de home office. Quando a gente voltar para debater, você vai, já prepara a resposta aí, né? Como é que foi a experiência na pandemia de trabalhar home office e fazer com que os seus colaboradores trabalhassem? Joia? Andressa, vou passar para você agora uma historinha aí. Veja, a historinha não é demérito para sua história. Andressa, me conta aí, minha jovem. Vou fazer uma pergunta para você, tá bom? Sim. Você teve algum desafio, assim, algum ponto específico que você quer destacar para a gente que aconteceu na pandemia? Olha, como eu te falei, eu não tive nenhum caso inusitado, mas, assim, desde o início da pandemia, eu saí com minha equipe, foi dia 20 de março, uma sexta-feira, eu estava fazendo a reunião para alinhar, para levantar tudo que fosse necessário para poder a gente colocar todo mundo em casa, guardar a saúde de todos, e foi isso que eu fiz, né? Porque eu vi que era não só eles, mas eles e as famílias. Então, graças a Deus, eu tive condições de colocar o sistema, era web. Nós já tínhamos feito uma política de digitalização de documentos, então, 80% dos meus clientes, desde o ano passado, já tinha aderido à digitalização, então a gente tinha uma plataforma web, que já era depositar toda a documentação lá. Uma grande dificuldade, que eu posso dizer, dessa questão da pandemia, foi porque, como eu desde o ano passado para cá, eu estava em fase de expansão, né? Graças a Deus, tive um bom contrato fechado no final do ano passado, mas aí tive contratações, pessoas novas que estavam na minha empresa, e, inclusive, os 2 estagiários que tinham entrado nessa mesma semana, e eu não tive como dar continuidade no estágio, porque eu não tinha como colocar uma pessoa em home office sem acompanhamento, sem conhecer a empresa, o sistema. Então, assim, tinha também funcionário que tinha entrado no mesmo mês. Então, meu grande desafio na pandemia foi a questão de comunicação com as pessoas, dos meus funcionários, né? De casos inusitados, teve... não inusitado, mas a busca por informação diária e constante dos clientes, né? E a nossa também, porque como mudava e era publicado diariamente, mais de uma vez no dia, né? Então você tinha que estar dentro dos grupos de WhatsApp, olhando as informações relevantes, filtrando, checando a fonte, olhando, tentando resumir para colocar as opções para o empresário. Então tinha que ser muito ágil, né? Colocar para ele quais eram as opções que ele tinha. Você tem a opção de suspender, tem a opção de dar férias antecipadas, como é que está a situação dos seus empregados, está dessa forma, você pode fazer isso, isso, isso. Ou seja, dar de uma forma bem resumida para ele, para que ele
possa tomar a decisão, né? A Carol falou aí de missão, propósitos, e é isso assim que eu vejo. A gente tem esse propósito que é auxiliar na tomada de decisão. Então, da contabilidade, mas também do meu escritório, né? Porque a gente está fazendo isso direto. A gente tem que ser essa fonte de informação, mas uma informação que já vem trabalhada para que ele possa ir lá e decidir qual o melhor caminho, né? A gente indica e ele faz essa decisão. Muito bem. O que a gente pode perceber aí que gera uma certa inquietação é que vocês deram um jeito, né? Estão aí, sobreviveram à pandemia. Olha que coisa interessante para a gente discutir, né? Porque tem muita gente curiosa sobre isso. Nós escutamos relatos que o nível de desemprego aumentou muito no Brasil nesse período de pandemia. Recessão econômica, naturalmente, e muitos estabelecimentos, né, pessoas jurídicas, fecharam ou tiveram praticamente zerados os seus faturamentos, né? Se os empresários tiveram uma redução do ponto de vista, aqueles que estão lá no comércio, eles eram os nossos clientes, ou os clientes de vocês, ok? Então, eu vou fazer uma provocação aqui para deixar aberta, aí os dois aí, por favor, anotem, que eu quero que vocês falem disso daqui a pouco, na outra contação ou nas perguntas que o pessoal falar. Eu quero saber sobre redução de honorários, eu quero saber sobre clientes fechando as portas, como vocês lidaram com isso, tá certo? Anota aí, gente, tá bom? As minhas coleguinhas, a Carol e a Nafta, lá na empresa Júnior, como é que foi essa pandemia? Tocaram horror na cabeça de vocês, os seus clientes, como foi? Então, quando começou a pandemia, querendo ou não, gerou um estresse pessoal nos membros, principalmente porque quando a gente fala de empresa júnior, a gente não está falando de remuneração, né? O membro está lá porque ele quer aprender, porque ele gosta. Então, a gente tinha que manter eles motivados mesmo durante esse período. Teria que manter essa motivação em ele permanecer na empresa, permanecer com os nossos clientes. E foi uma surpresa enorme, porque, querendo ou não, durante todo o processo que estava tendo, as empresas fechando, muita gente realmente não tendo condições de manter o seu negócio aberto, a gente conseguiu triplicar o nosso número de clientes. Então, a gente começou a trabalhar realmente com os clientes, e como foi falado, a gente não busca, quando a gente empresa júnior não busca muita remuneração, e sim o aprendizado. Então, a gente buscava realmente ajudar os empreendedores, porque tipo, isso é uma das missões da empresa júnior, a gente ajudar os empreendedores locais. Então, a gente acabava fazendo todos os membros abraçar a nossa causa. Tipo, gente, tá tendo tal situação, de tal forma, como a gente tá podendo trabalhar com eles, como a gente vai poder aprender com eles e eles aprender com a gente. Então, acho que essa foi um dos pontos que fez a Contábeis em si aumentar o número de clientes. A gente atualmente está com 25 clientes. A gente, durante a pandemia, a gente conseguiu ir para as 4 regiões do Brasil. A gente, até o ano passado, só era aqui em João Pessoa, em Campina Grande. A gente conseguiu ter todo esse aumento, mesmo durante essa pandemia, e uma redução enorme de membros, porque apesar de a gente querer fazer todo mundo se sentir motivado, a gente não conseguiu realmente manter todos. Então, teve uma redução de membro. A gente atualmente está com 9 membros. E a gente conseguiu realmente fazer essa revolução na empresa. Ok. Ei, Carol, eu acho que você deixou uma pista para a gente aí, que em momentos de crise ou de desafios, riscos, né? O enfrentamento se faz por aqueles que querem efetivamente seguir adiante. Aqueles que, eu posso falar durante a minha vida, desistiram dos seus sonhos,
eles naturalmente colocam culpa em um elemento terceiro, né? Alguém fora que não seja você. Está muito presente no século XXI, nessa geração. E talvez a gente retome essa ideia dessa necessidade de incorporar o querer e fazer, né? Então, eu vou insistir nessa tecla na noite de hoje, porque se nós estamos falando de empreendedor, nós estamos de pessoas que fazem, certo? E que fazem acontecer. Sabemos que não basta ser esforçado, ok? Eu queria deixar isso claro, porque é a minha posição. Eu conheço um conjunto de pessoas que é muito esforçado, mas eu tenho uma posição que talvez seja muito capitalista. E aí fica aí para a gente debater, caso vocês queiram. O mercado de trabalho, os clientes não querem profissionais esforçados. Eles querem profissionais esforçados que deem desempenho, que dê resultado. Isso. Certo? O esforço, ele não tá preocupado se você suou a camisa. Ele está preocupado se esse suor entregou o resultado lá no final. Porque ele tem as obrigações dele, ele tem os resultados dele para alcançar. Essa é uma visão, talvez, um pouco cruel do mercado de trabalho, mas não quer dizer que é verdade, que é única, né? É só uma visão de eu que estou fazendo esse papel aqui de provocar aqueles que nos assistem. Nafta, minha jovem, como é que você viu essa mudança dentro da empresa Júnior e como é que você se comportou? O que é que você... Você teve sobrecarga, Nafta, de trabalho? Sim, a gente teve um pouco de sobrecarga. Acredito que todos os membros, até por ter tido essa redução de membros, a gente ficou um pouco sobrecarregado, mas uma coisa que foi muito importante dentro da EJ, quando a gente se viu, assim, de frente a esse desafio, foi o que é que a gente pode fazer com os nossos clientes, o que é que a gente vai fazer para ajudar. E durante esse período de pandemia, a gente foi muito forçado, de fato, a estudar, a buscar saber o que estava acontecendo no mercado contábil. Então, toda a empresa Júnior, a gente sempre estudou muito para levar soluções para os nossos clientes e foi bem complicado, mas a gente conseguiu. Como a Carol disse, a gente conseguiu aumentar o número de clientes, a gente conseguiu ajudar muita gente. Então, muitos empreendedores buscavam a contábeis para saber ali, nossa, me ensina como é que eu consigo gerir ali o financeiro da minha empresa durante esse período de pandemia. Então, a gente ajudou muito esses empreendedores e foi, apesar de ser difícil, foi incrível. Foi um período de evolução muito grande, não só para mim, mas também para toda a empresa Júnior. Legal, Nafta. Eu estou aqui todo arrepiado, ouvindo você falar. Você deve lembrar dessa frase, né? Eu estou todo arrepiado. Bem, muito legal, gente. Eu queria pedir aos nossos ouvintes que estão assistindo aí a gente, estão angustiados, que pudessem agora, se a pergunta que foi feita no chat anteriormente você não foi atendido, se você quiser replicar a pergunta no chat, para ele ficar aqui atual, né? Você coloca lá no chat. Enquanto isso, se alguém tiver alguma pergunta para os nossos... Alguma conversa, né? Quer fazer alguma pergunta específica para os nossos convidados? Está com alguma curiosidade? Eu tenho diversas curiosidades para escritório de contabilidade em período de crise. Sabe qual é um conceito de crise? Quando o pessoal escreve ali no chat, eu queria que vocês anotem e depois digam assim, eu concordo com esse conceito de crise aí. Crise é um contexto ou uma realidade em que se observa que o que está acontecendo, a forma como está sendo feita, não é adequada. Isso é percebido por todos. Então, estamos em crise. Não sabemos se fechar a economia é certo, não sabemos se ficar isolados em casa é certo, não sabemos se mandar o pessoal para home office vai dar certo, não sabemos o que fazer, se devemos obrigar as pessoas a trabalhar ou não, e existe uma crise posta. E onde é que o conceito de crise se fecha? É quando isso é percebido e as propostas para operacionalizar essa inadequação não é aceitável pelas pessoas, porque não é uma resposta simples. Então, a crise está instalada quando eu percebo que está inadequado, mas as propostas que são postas para resolver a situação não são aceitas. Isso é uma crise. Porque você tinha uma normalidade, você tinha uma forma de fazer, e de repente alguém acha que vem e traz uma solução fácil, né? Para um problema que é complexo. Então, assim, eu costumo, quando eu estou com os meus amigos, e meus alunos são meus amigos, né? Eles podem não ser meus amigos, mas eu sou amigo deles, ou vice-versa.
Bem, eu os considero meus amigos, né? Ou meus filhos, eu digo para eles assim, ó, desconfiem sempre de pessoas que têm soluções simples para problemas complexos. Porque todo mundo tem no discurso uma solução simples. Mas o problema é complexo, poxa. Como é que pode ser uma solução simples? Ok? Então vamos ver que tipo de pergunta ou que tipo de coisa a gente pode acrescentar aí nessa época de pandemia. Olha o que a Marta Figueiredo está perguntando aqui para a gente, ó. Vocês sentem que os clientes os dão responsabilidades que não os competem em relação à área contábil? Logo após de ter feito, o Alisson fez uma questão complementar. Assim, eu vou voltar para a pergunta do Alisson. Então, eu vou deixar essa pergunta e aumento com a do Alisson daqui a pouco, tá? Vocês têm recebido demandas de serviços que não são necessariamente relacionados, que competem à profissão contábil no escritório? Você sente isso? Antes da pandemia e durante a pandemia, teve diferença? Os dois profissionais que estão aí, vocês podem nos ajudar? Posso falar. Então, sempre há essa confusão do empresário nas atividades do profissional contábil. Por isso, existe o seu contrato de prestação de serviço, que tem que ser a base dos trabalhos que você realiza, né? E ali colocar o que abrange e o que não abrange. Mas, com certeza, às vezes, muitos não dão tanta importância ao contrato, não estão atentos àqueles itens, e aí a gente vai conversando, isso aqui não nos compete, mas a gente pode te orientar, a gente pode dar um apoio à tua equipe, o que é que você está precisando. Então, a gente tem que mostrar sempre o documento que vai reger essa relação, né? Mas, realmente, existe muito essa confusão. Na pandemia, não vi, assim, que mudou mas sempre houve esse tipo de confusão, né? Por isso, e até quando a gente vai fechar um contrato, a gente consegue ver que o empresário, ele não entende o que é uma assessoria contábil, ele não entende que existem 3 áreas, cada área vai desempenhar um trabalho e o que é esse trabalho, que vai depender dele, né, até esse ponto. Então, daí a gente reflete, e eu mesmo diante de toda essa caminhada que eu já tenho, eu ainda fico sempre buscando melhorar, em que eu preciso melhorar para que essa relação fique bem mais clara, que ele consiga enxergar todo o trabalho da gente, e daí vem a valorização que a gente tanto reclama, porque aí de todas as bocas vem a questão da valorização contábil, mas compete a nós, a responsabilidade é nossa, de fazer com que isso aconteça de forma natural, diante de quê? Do conhecimento do empresário, do que a gente faz, por que a gente faz isso, e também da nossa responsabilidade, né, no exercício da profissão. Então, o que a Andressa falou é perfeito, porque a primeira relação que a gente tem com o cliente é um contrato, e tem que estar bem especificado o que a gente vai oferecer, certo? Porque muitas vezes eles confundem a gente como advogado, como psicólogo, como... O que a gente puder fazer, ele acha que a gente é bombril. Então, se a gente não especificar isso num contrato, então, assim, a gente termina se perdendo e fazendo uma assessoria. Então, é muito importante isso ser definido, até porque a gente depende deles também para poder exercer nossa atividade. Isso. E os prazos, então, se eles não derem a documentação necessária, através, como a Andressa falou no início, muitos escritórios se adequaram nessa pandemia a trabalhar de forma digital. Então, assim, se eles não derem a documentação necessária para cumprir os prazos, a gente fica de mão atada. Isso tem que estar no contrato especificado. As obrigações do contratante e do contratado. Então, olha só, eu queria, logicamente, é um comentário sem querer aí dizer que vocês não sabem, né? Mas eu não sabia, depois de 5 anos de formado, quando eu fui a primeira colação de grau como professor, né? Eu sentado lá esperando na formatura e eu vi lá todo mundo de
de beca e aquela faixa na barriga rosa, né? Para quem não se formou, não sabe disso, né? É um rosa, que eu esqueci que tom de rosa é. Depois a professora Valdinei deve saber esse tom de rosa, que eu esqueci o nome. Aí eu me perguntei, mas por que esse negócio é rosa? E aí eu quero explicar para vocês o seguinte. O rosa, o tom desse rosa, me perdoem que eu não lembro, ele é a cor mais perto, considerado mais perto do vermelho. E o vermelho é a cor do direito. Certo? Então, significa dizer que a cor da contabilidade está relacionado como uma ciência que é considerada mais próxima daquele que trata da legislação. Olha que coisa interessante. Então, assim, por que há essa confusão? Talvez, eu estou falando isso para o Gustavo, porque o Gustavo é bacharel em Direito, entende? Ele sentiu a necessidade. E no curso, assim como nós temos pouca carga horária, ou não tem como dar mais carga horária de direito, né, de legislação, nós temos dificuldades em questões econômicas, interpretações de análise de conjuntura, porque temos pouca carga horária de economia, como temos pouco de estatística e pouco de um monte de coisa, certo? E o que nós estamos vendo aqui nesse período de pandemia? O profissional que sabe que ele é multifacetado, ele tem que ser ágil, tem que ter network, tem que ter parcerias, ele é um profissional que está antenado com a realidade do mercado. Aquele que gosta da individualidade, não gosta de trabalhar em grupo, que não tem amigos, que possa ligar e dizer assim, cara, eu não sei fazer isso. Você leu o decreto 936, eu não entendi. Certo? Isso eu acho uma coisa interessante para a noite de hoje. Porque essa iniciativa, e aí eu vou dar um nome que não está na literatura do empreendedor, tá? Mas está na literatura humana. Humildade. Seja humilde. Entenda que, assim como um advogado não conhece, não tem condição de dominar toda a legislação, o contador também não tem. Ok? E eu queria abrir para vocês aí, se vocês tiveram essa situação durante a pandemia aí, vocês ligaram para alguém tirando dúvida de um caso específico, assim, só para contar para eles? Vocês lembram de algum caso? Alguma informação específica? Aconteceu um negócio, eu não sabia, eu lembro que eu liguei para um cara e ele me explicou. Teve isso durante a pandemia? Ou todo mundo foi lá e, como a gente diz lá no quartel, papirou, né? Saiu que nem um louco, só estudando sozinho. Com certeza teve, sim, porque as medidas provisórias, elas são muito... pouca informação. Então, você vai na interpretação, você lê 1, 2, 3 vezes, e ainda assim tem dúvidas. Então, como é que você consegue chegar no entendimento com o outro, né? Então, daí a gente precisa, de fato, do outro para estar checando a informação, conseguindo se ele teve o mesmo entendimento. Então, sempre houve em toda a minha, e mais ainda agora nesse período, por quê? Porque a informação tinha que ser rápida. Então, eu tinha que ler, tinha que interpretar e tinha que ter a validação de outro profissional para poder passar a informação para o meu cliente. Então, a necessidade foi maior nesse período, né? De ver com a outra pessoa. Gustavo, quer alguma coisa, amigo? É verdade. Tanto é que participei de 3 grupos no WhatsApp de contadores, notícias contábeis, contadores e outro ali que eu esqueci, e as dúvidas eram sempre corriqueiras. E aí, vocês aplicaram isso aos seus clientes? Como é que você interpreta essa lei? Esse artigo da medida provisória tal, como é que você vê? É assim mesmo? Então, assim, teve que ter essa parceria entre nós, contadores, para poder harmonizar as respostas e preparar os acordos. Dar a melhor assessoria e consultoria, né, para os clientes. Bem, gente, do ponto de vista aqui, que eu acho que é importante anotar aí também como um aprendizado para a noite de hoje, me parece que ficou claro que a parte de inovação está presente dentro da atividade contábil como uma variável de sucesso. Vejam que inovar de uma relação mais presencial para uma realização mais na web, mais digital, sei lá o termo técnico que poderia utilizar para isso, foi uma necessidade. Olha onde eu quero chegar.
para alguns escritórios, provavelmente, profissionais contábeis, isso só ocorreu por causa da pandemia. Outros já haviam percebido isso e já estavam evoluindo para esse tipo de transformação. Você sabe como é que isso se caracteriza na literatura do empreendedor? Empreendedor é aquele que vê antes do outro, ou vê o que o outro não vê ainda. E se ele ver primeiro, na segunda teoria de Schumpeter, é aquele que vai andar na crista da onda, enquanto que os demais que enxergam depois vão pegar só a marola ou vão pegar a próxima onda, enquanto que ele já está na outra onda. Vejam que a teoria econômica nos ajuda também a compreender essa relação, né? Aquele que é inovador e criativo, ele, espírito empreendedor, enxerga, percebe uma ação criativa que é possível ser realizada, talvez não seja ideal, né? Mas é o que ele pode fazer no momento, mas ele inova antes dos demais, ok? Então, assim, que tipo de ações inovadoras, para nós que estamos ouvindo vocês aqui, ó, podemos imaginar que se hoje eu fosse abrir um escritório contábil, né? Se eu fosse ser empresário contábil, o que já está posto no mercado e para eu fazer o diferencial, o que eu deveria fazer? Esse é um grande desafio que não tem uma resposta. Mas a pessoa tem que entender que quem faz o mesmo do que o outro faz é mais um. Essa é a minha compreensão. E tem tudo a ver com que é a proposta do Balcão Universitário na noite de hoje. Iniciativa, inovação, criatividade, muito blé, 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 ó, muita garganta por parte daqueles que não correm atrás. Eu gosto muito das pessoas que fazem, né? Eu, particularmente, se fosse contar a minha história de vida, bem, assim, bem sucinta, nasci em Florianópolis, decidi ir para o Acre porque meu sonho era ser professor. Fui ser professor no Acre porque em Santa Catarina eu não tinha condição de entrar. Ah, mas o Acre não é porque o Acre estava criando seu primeiro curso. E como professor, depois decidi que queria mais e mais e mais, e hoje estou aqui. Tá certo? Mas corri atrás, tive que correr atrás. O Acre, para mim, foi uma grande experiência de quem quer, trabalha e vive, e consegue erguer a cabeça e, com o sucesso que teve. Eu não vim para falar de mim, né? Desculpe a empolgação, mas é porque eu sou assim mesmo. Me perdoem, professora Rodinei, não tire ponto de mim na prova, viu, professora? Deus o livre. Gente, são 20h20. A professora Valdinei me mandou um zap aqui dizendo que falta 10 minutos, Coelho. Está quase na hora de encerrar. Só para fechar esse raciocínio aí com relação ao que a Andresa falou e Gustavo, né? Essa questão de trazer, né? O conhecimento de um para o outro, buscar os grupos, né? O colega que tem outro escritório, que está atuando também. Então, assim, isso é muito importante, porque para nós, né, acadêmicos, fica sempre aquela interrogação, será que eu estou atualizado? Será que eu estou acompanhando o mercado de trabalho, né? Então, essa dúvida vai existir sempre, né? O aluno termina, foi o que vocês colocaram no início, você termina o curso, e aí, como é que eu vou para o mercado de trabalho? Eu não me sinto preparado. Muitas vezes a gente acha que não está, mas quando a gente chega lá, a gente vai se igualando aos outros e vê que a gente está, às vezes, mais preparado do que aqueles que já estão mais adiante, né? Porque você está na universidade, você está vendo uma teoria, uma legislação que está atualizada, mas quando chega lá no mercado, o sistema é mais avançado, né? A gente está, por exemplo, hoje, uma das maiores dificuldades que nós temos, como a Manaíra colocou aí mais acima no chat, é a gente ter perdido o laboratório, né? A gente tinha essa parte prática no dia a dia com os alunos. Era, assim, um pontapé inicial para o aluno pensar se realmente ia ser um empreendedor ou não, né? Há algum tempo atrás, quando a gente perguntava assim, o que é que você quer ser quando terminar o curso, o que é que você quer fazer? Então, 80% dos alunos diziam que quer estudar para concurso. Então, assim, nos primeiros dias de aula eu ficava triste,
Meu Deus, todo mundo só quer estudar para concurso, ninguém quer ser empreendedor, ninguém quer ser contador, ninguém quer escritório, porque realmente não é fácil, é um ambiente difícil, é um trabalho muito difícil, muito pesado, né? Ser empreendedor de uma forma geral, não é só o empreendedor contábil, né? A gente estava falando, vocês falando aí do escritório, das dificuldades de lidar com o cliente, então a mesma dificuldade que um empresário de qualquer área comercial, industrial, tem com seus clientes, nós contadores também temos. Muitas vezes a gente só pensa que empreendedor é só ser comerciante, é ser um dono de uma indústria, mas cada profissão também é ser empreendedor, né? O contador é empreendedor, o advogado é empreendedor, o médico é empreendedor, se ele tem um consultório, se ele tem uma clínica, ele é empreendedor, né? Nós, assim, na nossa própria casa também somos empreendedores. Então, essa troca de conhecimento com pessoas da área, né, para saber se aquilo que a gente está colocando em prática está correto, é muito importante, né? É como uma parte da educação continuada. O Conselho de Contabilidade está aí tentando atualizar os profissionais com as mudanças na legislação, as mudanças com a tecnologia, né? E a gente tem que buscar também os colegas. Aí as meninas da contábeis, né, já estão buscando, sentem dificuldades, com certeza, mas aí já estão se preparando para o mercado, né? Parabéns, continue aí com essa dinâmica, né, com essas iniciativas, que é uma missão, é uma característica de quem é empreendedor, tá? Eu vou parar aqui, senão ele vai dizer assim, você vai terminar a palestra? Não. Vou passar a bola para ele agora para ver o que é que falta ainda. Ei, gente, olha só, o que acontece é que o avançar da hora, existe aí uma situação de que não pode ficar muito fazendo esse negócio virtual. Daqui a pouco o pessoal começa a vazar e perde o foco, né? Então, às vezes é bom acabar com o gostinho de quero mais. São 20 e 25 aproximadamente, e nós só temos 5 minutos, então, para dar um tchau e agradecimentos finais, certo? Então, assim, ó, eu queria passar a palavra bem rapidinho, eu vou fazer igual debate eleitoral, 1 minuto para cada um, tá certo? E vou dizer, você tem tempo, você o tempo, ok? Então, os agradecimentos finais e depois eu faço um encerramento, se a professora Valdineide entender, vai fazer uso da palavra no final também, né, Valdineide? Vai? Vai, né? E aí eu passo para a Valdineide, tá certo? De antemão, queria dizer assim, o pessoal escrever no chat aí, ó, a sua opinião sobre nosso conteúdo de hoje, se valeu a pena estar aqui conosco, tá certo? Para quem não me conhecia, eu sou o Coelho, tá bom? E vai ter mais, certo? Vamos trazer mais gente aqui, vamos nos divertir e brincar mais, tá bom? Não estou dando tchau ainda não. Agora vou passar a palavra para o Gustavo. Fala aí, Gustavo. Dê teu tchau. Então, foi um prazer participar do debate junto com vocês e rever a professora Valdineide e a professora Manaíra, foram meus professores. E eu não sabia que tinha acabado a parte prática no curso, não. Está sendo uma surpresa para mim agora. Prazer em conhecer a Andresa, não conhecia pessoalmente. E convido a todos os alunos, se mostrar interesse, conhecer meu escritório, fique à vontade. Fica aqui em Tambalzinho, na deputado Geraldo Mariz, 946. Ok? Uma boa noite a todos. Andressa, tchau. Andressa vai dar tchau. Oi? Bota o fone aí, mulher. Pronto, consegui. Então, eu queria agradecer o convite, um prazer enorme, como eu falei no início. Um debate muito bom, de pena que a gente já tem que finalizar. Então, queria deixar aqui a mensagem para vocês, né? Eu, quando era professora aí na UFPB, eu sempre gostava de instigar meus alunos também a buscar, a ir em frente, a não desistir, a ter essa coragem de ir sempre além. Eu, como empresária, a gente tem muitos desafios
de fato, como a Valdinei estava colocando aí, são enormes, né? Eu, ultimamente, estou olhando muito para a minha gestão, melhoria na gestão, como eu coloquei, mas ultimamente estou me deparando com uma grande dificuldade, que é o processo do meu cliente, né? O quanto eu tenho que trabalhar nele também para que isso possa acontecer, para que as minhas entregas sejam de qualidade. Então, os desafios são sempre constantes, mas é muito bom estar na área contábil, eu amo e convido todos a fazer essa trilha. E a também conhecer a Seconte, né? Ela fica no centro da cidade, fica perto do TRE, Edifício Dynamic Center, eu posso deixar o contato aí com o professor Cristiano, a gente só tem que organizar as agendas, porque é pequenininho, mas é muito organizado, tem muito... e a equipe maravilhosa que eu consegui colocar, né, agora depois desse crescimento, e convido todos, sejam muito bem-vindos, quando quiser, é só colocar aí para a gente agendar e organizar. Carolzinha, por favor, minha jovem. Então, gente, muito obrigado. Obrigado, Balcão, por ter convidado a gente. Obrigado, pessoal, por ter assistido a palestra. É um tempo curto para a gente falar sobre muita coisa. A Contábeis ainda não voltou presencial, a gente está trabalhando em home office. Mas se vocês quiserem saber mais como a gente funciona, se tiver alguma pergunta que vocês têm para a gente, podem entrar em contato pelo Instagram, que a gente responde. A gente pode marcar um bate-papo também para estar conversando com vocês. Show! I love you, Chuchu. Dona Nafta, diga aí, mulher. Eu só tenho a agradecer, de fato, pelo convite. Foi uma conversa muito rica. Aprendi muito com vocês. Então, gente, aí os alunos de contábeis, quem quiser realmente saber como é que funciona o mercado contábil, aprender a prática contábil também, entre na Contábeis. Por experiência, é uma maravilha. Então, só tenho a agradecer o convite, tá, gente? Até a próxima. Valeu, minha jovem. Saudade de você na sala de aula. Ô, mulher guerreira. Vamos lá, eu queria pedir permissão para quebrar o protocolo, professora Valdineide, e eu queria dar a palavra para minha grande amiga, a professora Manaíra, que sempre colaborou muito com esse balcão. Diga aí, minha jovem, a melhor fiscal do Nordeste, melhor auditora, mulher mais fashion. É a senhora agora, está com a palavra. Olá, pessoal. Em primeiro lugar, dizer a minha satisfação de rever os ex-alunos, né? E uma pena que nós não vamos ter mais o balcão, que a Nafta e a Carol não vai alcançar, tá? Mas um grande prazer de rever os ex-alunos que, pelo que vocês estão notando, né? Estão tendo sucesso na carreira. E deixar o meu depoimento, que eu sempre falo em sala de aula aos alunos, com relação a essa questão de quando termina o curso, você se sente inseguro. Mas isso não é privilégio de contador, em qualquer profissão. Tudo novo vai lhe trazer uma certa insegurança. Você só não pode deixar que essa insegurança atrapalhe sua vida, né? Mas você sempre vai achar que não vai saber, que não vai saber enfrentar a situação, mas, no fundo, quando você realmente quer, você vai conseguir, porque isso, todo mundo tem que começar, né? Tem que ter um começo, então esse começo vai ser assim, vai ser sempre difícil, mas se você estudou, se você for uma pessoa estudiosa, não ficou de braços cruzados, olhando o tempo passar sem se atualizar, com certeza você vai encontrar o seu espaço. Tá? Então, adorei o papo aqui, foi um papo, né, bacana aí, Coelho, parabéns aí. Obrigada pela oportunidade de falar aí com os meninos, tá? Um beijo. Valeu, professora, também lhe amo. Saudade do presencial. Professora Valdineide, eu vou me despedir, depois a senhora termina, pode ser? Joia, eu vou me despedir, então, para vocês, eu vou cantar La Barca. Atenção, é 1, é 2, é 3, e vamos para La Barca. Emma, vai. Muito bem, acabei de cantar para vocês mais um sucesso do Coelho. Uma salva de palmas para o Coelho, uma salva de palmas para o Coelho. Muito bem, agradecido. Termino aqui com um beijo no coração de vocês, saudade de todos. Professora, está com a senhora?
Tchau, Xuxexo. Diga aí, professora Valdineide. Também amo vocês. Será que Não caiu vai a câmera de Valdineide? Será que ela saiu sem querer? Não, não. Foi só botar aqui para eu dar um aviso aqui. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos os participantes, né? A gente teve uma boa aceitação, uma boa divulgação, e durante todo o momento, né, estiveram todos presentes, né? Agradecemos muito por tudo isso, e pedir que vocês continuem a semana toda com essa participação. A gente tem aí bastante atividade, né? No dia 25, depois de amanhã, teremos um mini curso sobre gestão de risco, né, com a professora Ana Paola, que também é do departamento, em parceria com o LAGE, que é o Laboratório de Gestão de Riscos, na área de atuária e contabilidade, economia. Então, assim, muito bom, assim, um momento de a gente conhecer mais esse lado também, né, que está sendo explorado para as micro e pequenas empresas também. E na quinta-feira, dia 26, com o professor Robério, sobre pesquisa em tributação. Então, eu peço que vocês também participem, se inscrevam, certo? Cada atividade é um certificado separado, mas é exatamente por isso que a gente fez assim, para que todo mundo tenha a oportunidade de participar, certo? Quem não fez ainda inscrição nos outros, podem fazer, que ainda permanece aberto, certo? E agradecer à professora Manaíra por estar participando sempre, né? Professor Cristiano, que teve a iniciativa de fazer essa dinâmica e tomou conta de todos os momentos, contactar com os empresários da contabilidade, né, com as meninas da empresa Júnior. Tinha mais 2 empresários, mas por alguma dificuldade, né, questão de saúde, não puderam estar presentes. E agradecer a todos os participantes, né? Agradeço a Gustavo, a Andresa, mais uma vez aí a participação de Andresa, né? Já em outros momentos, a Andresa já participou também, vem colaborando bastante com o projeto, né? Então, infelizmente, o tempo é pouco, né? Eu estava me preparando para começar e lembrando, né, como é diferente quando é presencial. A gente tem muito mais tempo, né? A gente geralmente passa uma tarde inteira conversando com os alunos, organizando, tem o lanchinho e tudo mais, né? Fotos, depois uma foto com todo mundo, e no final ainda tem comemoração, né? E aqui não, assim, a gente não pode se estender muito, porque fica cansativo mesmo, e depois de 8h30, os alunos têm aula também, senão eles vão perder. Então, assim, foi muito especial esse momento, foi maravilhoso a gente encerrar esse ano com esse encontro. Eu não poderia deixar de fazer, porque é um momento que a gente coloca em prática, né? A gente discute aqui as nossas dificuldades enquanto estudantes, né? O que é que a gente vê no mercado. E o mercado de trabalho trazer essas informações para a gente, para jogar nessa roda de conversa. Então, assim, foi maravilhoso. Agora eu vou fazer como coelho, né? Eu não sei fazer coração. Foi maravilhoso. Eu quero bater foto, professora. Eu quero bater foto. Muito obrigada. Abram as câmeras aí, Francisco. Prepara a foto, Francisco. Abram as câmeras, é hora da foto. Atenção, vamos abrindo, vamos abrindo. Abram as câmeras, atenção. Penteiem os cabelos, passem perfume. Aproximem-se da câmera, gente. Se aproximem da câmera. Gustavo, mais perto. Aproximem-se da câmera. Todo mundo tem que ficar nítido. Vamos, gente. Eu vou contar. Contagem regressiva para abrir a câmera, hein? Não vou dar mais tempo. 5, 4. Francisco, prepara, Francisco. 4, 3. Abram. Ai, meu Deus, ninguém está abrindo. 2, 2,5, 1,5. Atenção, foto. Vai, Francisco. Deu, olha aí, ó, uma salva de palmas para nós, ó. Oi. É isso aí, gente, um abraço. Olha, eu quero contar um segredo, posso contar o segredo? Essa mulher que tá aqui, ó, Lucas M, tá vendo ali? Todo mundo tá vendo? Estão vendo ela ali? Estão vendo? Dá tchau aí, Lucas M. Estão vendo? Viram?
Essa mulher é minha Sim. irmã, gente, é minha irmã mais nova, lá de Santa Catarina. Juliana Coelho, É, te amo de paixão, amor. Um beijo. coisa boa, a família toda participando aí, né? Tchau. Parabéns Boa pela noite, palestra aí, pelo debate, foi muito proveitoso, viu? obrigada. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Valeu, Gustavão. Nafta, Carol, um abraço. Tá gravando ainda, Francisco? Depois vocês, os certificados vão ser enviados, a gente manda um aviso diretamente pelo sistema.